eventualmente o médico não fizer o diagnóstico, a IA vem e nos apoia para não deixar passar. E aí nisso a gente já tem dados suficientes para encurtar o período médio, que era de 17 dias para buscar o laudo, caiu para 7 dias com a biópsia já feita. Isso aqui é um quarto VIP? Sim, esse aqui é o nosso quarto VIP. A gente cresce muito aqui, a gente bate algo em torno de 1.500 cirurgias por ano, só robótica. Ocupa melhor o tempo do time, das coisas que de fato são assistenciais, e o paciente tem o seu problema resolvido mais rapidamente. É frequente, às vezes a gente tem algum paciente... Tua sogra vem visitar, você já isola ela pra cá? E se ela precisar entrar numa reunião? Exatamente. Meu nome é Maurício Jordão, eu sou cardiologista e sou diretor médico do 9 de julho. Esse aqui é o laboratório de inovação do Hospital 9 de Julho. A ideia aqui, a gente quis montar uma unidade de negócio com 3 grandes frentes, né? A área de ensino, que a gente tem aqui no hospital, né? Residência, fellow. A área de pesquisa clínica, né? Que junto com a indústria a gente tem trials patrocinados para descoberta de novas drogas. E a área de inovação. Inovação, é claro que a gente pensa em tecnologia, não é só sobre isso, né? É mais como a gente consegue criar um ambiente onde as pessoas fiquem à vontade para ser elas mesmas, terem ideias, levantar a mão, achar sugestões. Então é o que a gente procura criar esse clima aqui no hospital, porque em saúde isso está muito atrelado com segurança do paciente. Então, quando você começa a ver que as coisas não estão indo bem, que alguma coisa pode dar errado, alguém tem que levantar a mão. Então inovação é sobre isso, a gente criou esse espaço para representar esse valor que a gente tem aqui, que a gente leva para o pessoal da operação, e aí não tem como, né? A tecnologia vem junto. Então você entra num espaço como esse com impressora 3D, óculos de realidade virtual. Então a gente começou naturalmente a fazer coisas atreladas à tecnologia também. Inteligência artificial, a gente tem uma estrutura corporativa que olha para isso. A gente fez uma parceria com uma startup, a gente tem muitas parcerias aqui, então também um dos motivos de ter esse espaço é provocar parcerias, né? Essa parceria foi com a Neomed, né, uma startup que tem uma solução que é a Cardia, né? E junto com a Johnson & Johnson nos apoiou nessa parceria porque eles também têm a solução para tratamento dessa doença, que é a fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial é uma arritmia. Essa doença por si só, qual que é o problema dela? Tem 2, né? Ela por vezes não dá sintoma nenhum, você tá ali, arrítmico, o que quer dizer isso? O tum-tá vira tum, tá, tum-tum. Essa arritmia tira a harmonia do fluxo sanguíneo dentro do coração, começa a criar trombos, que é a coagulação do sangue, pelo esse turbulionamento que é causado pela arritmia. Há um pedacinho desse trombo que se desloca e vira um êmbolo, ele pode parar no cérebro e ser um AVC, é uma causa importante de derrame, acidente vascular cerebral. E como a gente consegue usar a inteligência artificial para identificar esses casos? No cenário normal, o paciente tem a queixa, que é palpitação, né? Eu tenho a consciência do meu batimento. Pô, isso não é normal. Vai, faz o eletro, nesse cenário se dá um diagnóstico. O problema do paciente assintomático que não está buscando ajuda por esse motivo. Então o que a gente fez com esse projeto? A gente começou ao fazer o eletrocardiograma para o paciente que é internado, por exemplo, para resolver um problema no joelho, e sobe as informações do eletrocardiograma para a nuvem, a inteligência artificial interpreta esse eletrocardiograma, retorna com essa informação com um potencial de ser a arritmia. Essa informação dispara nossos navegadores e vão verificar com o paciente se ele tem conhecimento disso, se ele já tem um cardiologista, e caso contrário, oferece para ele marcação de uma consulta para poder tirar essa dúvida. Mostra que a inteligência artificial apoia o médico na decisão clínica. Por vezes, não é uma arritmia óbvia, então às vezes o próprio cardiologista deixa passar. Hoje a gente tem o cardio implementado nos eletros que rodam no pronto-socorro, os eletros que rodam na unidade de internação e até os eletros que rodam na UTI, em busca dessa arritmia. Se eventualmente o médico não fizer o diagnóstico, a IA vem e nos apoia para não deixar passar. Vilela, outra coisa legal sobre IA, um braço da IA que a gente usa bastante aqui, que é o NLP, né, do inglês, é a Programação de Linguagem Natural, onde a IA lê laudos e interpreta esse laudo
e consegue gerar um output disso. Vou te dar um exemplo. A gente tem todo dia, está fazendo mamografia. A mamografia vem no laudo, uma codificação que é o BIRADS, né? Que vai de 0, inconclusivo, até 6, que é maligno. O BIRADS 4, que é o suspeito, daí em diante, essa paciente já precisa ter um olhar diferente. Então o que acontece? É feita a mamografia, aí a ler esse laudo, na manhã seguinte tem uma listinha com os pacientes BIRADS 4 ou mais, aí vem uma enfermeira navegadora e começa a ligar para o médico solicitante. Olha, veio aqui um resultado ou suspeito ou altamente suspeito, nesse nível de graduação. Quer que eu já providencie a marcação da biópsia? Então, olha só como fica essa comunicação. E aí, nisso, a gente já tem dados suficientes para encurtar o período médio, que era de 17 dias, para buscar o laudo. Ou seja, ainda tinha que desenrolar uma consulta, providenciar, caiu para 7 dias com a biópsia já feita. A gente faz isso com várias doenças, né? Esse do BIRADS, que está relacionado ao câncer de mama, é um deles. A gente tem para o TIRADS, que é o da tireoide, mesmo processo. A gente tem para o CAD-RADS, CADS é Coronary Artery, ou seja, a artéria coronariana, que é a coronária. O paciente faz angiotoma de coronária, também lê onde tem uma suspeita de ter uma lesão importante, uma obstrução importante, que precisa mandar ele para o cateterismo para confirmar isso. Mesma forma, dia seguinte, a enfermeira navegadora liga para o cardiologista que solicitou o exame, quer que eu já consiga providenciar aqui o andamento do caso, cateterismo. Então consegue ter essa celeridade de tomada de decisão, de ganho de tempo, de encurtar jornadas, e tudo isso com inteligência artificial. Eu vi que vocês usam a tecnologia bastante para assistência, mas fora disso, qual o uso? Dá para explorar isso também, atrelado um pouco talvez a experiência do paciente. A gente aqui está usando uma tecnologia que mostrou muito interessante, que é o Rubox, né? Funciona Roblox, isso. não é Roblox que meu filho joga, o joguinho. Não, né? não é esse não. Vou te mostrar, vem cá. Tá. Então, vou te mostrar aqui. Essa é uma ferramenta de comunicação que, via de regra, todo hospital deixa ao lado do leito a campainha para chamar a enfermagem. Sim, eu fiz cirurgia esses tempos aí, eu sei bem como que é isso aí. E tenho certeza que você chamou para qualquer necessidade. Era para... Eu não estava conseguindo os controles da cama, eu queria entender como que mudava os controles. Então, é sobre isso. Aqui a gente colocou um QR Code, já tem o número do quarto. Com o seu celular, a pessoa cai numa plataforma para acionar a enfermagem, mas ali já tem um cardápio do que você precisa. E a gente descobriu esse cardápio, fomos construindo isso. Qual que é a maior... O pessoal chama a enfermagem mais para quê? Então, água. Água? Água. me traga água. Nossa. Esse é o número 1. Número 2, lençol. Número 3, alguma higiene pontual, deixei derramar, caiu alguma coisa ali. Número 4, não sei ligar a televisão. É basicamente o controle remoto. Ou até mesmo a necessidade que você teve, de controle, Aí começa a vir uma necessidade existencial, tô com dor, aí entra um analgésico. Mas olha só, as principais causas de acionamento do profissional da enfermagem são coisas que não são deles. Então, através dessa ferramenta, você consegue, primeiro, chamar, essa necessidade cai no departamento que vai atender. Time de operações, hotelaria, rouparia, nutrição. Uma causa comum, quero falar com o nutricionista, adequar teu cardápio à tua necessidade. Então já vai direto. Então a gente tira a enfermagem desse meio, esse intermediário de comunicação, ocupa melhor o tempo do time, das coisas que de fato são assistenciais, e o paciente tem o seu problema resolvido mais rapidamente. Cara, eu tô impressionado com isso daqui. Além do quarto, tem uma área aqui, eu acho que é para visitante. O banheiro aqui é enorme. Isso aqui é um quarto VIP? Sim, esse aqui é o nosso quarto VIP. É legal porque tem esse espaço à parte, acompanha... Dá para isolar aqui, né? Dá para isolar aqui.
É frequente, às vezes a gente tem algum paciente... Tua sogra vem visitar, você já isola ela para cá? E se ela precisar entrar numa reunião... Exatamente. Ela também fica super à vontade, o ambiente aqui para ela, fica super confortável fazer o acompanhamento do paciente. Pô, então incrível. isso aqui a gente consegue propiciar uma super experiência para o paciente. E esse lance de 10 mil, são 10 mil cirurgias robóticas? Então, é isso aí, Vilela. A gente está com essa expectativa de bater esse marco. 15 de fevereiro, comecinho de março. O 9 tem uma tradição em cirurgia robótica. A primeira plataforma foi em 2012. A primeira no Brasil, se não me engano, foi em 2009. Então logo depois a gente já pegou a primeira plataforma e a coisa veio evoluindo. Hoje a gente tem 3 plataformas robóticas. Tem um foco grande no que é tradicional para robótica, né, que é urologia, ginecologia, aparelho digestivo. Mas a coisa veio evoluindo tanto. A gente tem cirurgia robótica no tórax. O que o robô faz? É um braço. O cirurgião fica ao lado, pilotando esse braço, não tem limitação de movimento, o braço robótico faz uma volta 360, então não tem limitações de movimento. A capacidade da ótica do robô, do ponto de vista de resolução, é um ganho também, então você consegue também tirar um pouco da limitação ali de visão, então seu campo visual é outro. Então, virtualmente, toda cirurgia que é feita por videolaparoscopia, ou seja, ao invés de abrir o paciente, você põe as câmeras e opera por dentro, isso pode ser feito por robô. A gente cresce muito aqui, a gente bate algo em torno de 1.500 cirurgias por ano, só robótica. E a gente está próximo desse marco aí que vai ser super legal para a gente poder comemorar e mostrar um pouquinho de quanto a gente mergulhou nessa proposta que só veio crescendo. A gente vai falar agora com um médico que ele faz uma média de quantas cirurgias? Nossa, o Rafael Coelho é uma grande referência, não só aqui no hospital, mas no Brasil. Então, como funciona a plataforma robótica, né? A gente tem um cirurgião que fica sentado num console remotamente e ele controla esses braços robóticos. Nós temos 4 braços, um deles é uma câmera que fornece uma imagem tridimensional e magnificada, e a gente tem os braços em que a gente pode usar instrumentos cirúrgicos como tesoura, pinças de preensão. E a grande vantagem é que você consegue fazer num espaço miniaturizado procedimentos cirúrgicos complexos. Esses braços, eles reproduzem exatamente o que eu faço com a minha mão, filtrando o tremor do movimento e mais uma vez com pinças miniaturizadas e precisas que me permitem fazer cirurgias complexas em espaços pequenos de maneira minimamente invasiva, que se traduz em benefícios para os nossos pacientes, como pós-operatório mais tranquilo, menos dor e uma recuperação mais rápida das atividades habituais. Vilela, isso aqui é uma impressora 3D, né? Como é que funciona isso? O paciente ele faz um exame qualquer de imagem, uma tomo, uma ressonância, até mesmo ultrassom. Hoje a gente consegue usar softwares que fazem fusão de imagens, a gente transforma essas imagens em dados que a impressora 3D vão usar. E aí a sua pergunta é, tá, mas pô, até então o médico usava um raio-x, uma tomografia e estava tudo certo, né? Então aqui ele tem essa utilidade, Vilela, para alguns casos em particular, que exige um planejamento maior. O grande ganho que eu vejo aqui, quando a gente vai customizar próteses, né? Então você teve uma fratura do seu fêmur, você pode pegar a imagem dessa fratura e entender se a prótese padrão resolve o problema ou se eu preciso fazer uma prótese customizada para o problema. Então, especialidades como ortopedia, bucomaxilo, que é o pessoal que cuida dos problemas de mandíbula e ossos da face, neurocirurgia, casos de coluna que são mais complexos e precisam de um planejamento melhor, casos mais próximos da minha área, né, da cirurgia vascular e da cardiologia, você faz uma impressão e consegue entender o defeito anatômico e fazer o planejamento cirúrgico em cima disso. E o que é muito bacana, a gente pode usar até plásticos mais maleáveis em casos onde a cirurgia é robótica, que é um robô que vai estar auxiliando o cirurgião, ele manipula o robô, ele vai ter os braços que vão melhorar a sua precisão, a sua visualização, pela capacidade de resolução da lente do robô, e ele consegue ensaiar a cirurgia, que é mais complexa, né, nessa peça que foi feita na impressora 3D. Então, aumenta a chance de sucesso, minimiza erro, já conseguiu entender que minimiza tempo cirúrgico, é mais rápido, e otimização de recurso. Imagina você entrar para uma cirurgia e naquele momento entender que a prótese não serve, não é a melhor, acaba ajudando e auxiliando nesse cenário. Metaverso, né? Que eu acho que é o grande ganho, né? É diferente, você tem uma outra impressão, a hora que você entra no metaverso e tá o avatar de um colega médico do outro lado do mundo,
super especialista no assunto, que você podia trocar ideia com ele pelo telefone, mas ele está ali contigo nesse mundo virtual. A gente abre o exame aqui na nossa frente, como se fosse aqui, o exame de imagem. A gente começa a discutir isso, falar junto sobre como seria um planejamento cirúrgico, se for o caso, ou até de diagnóstico, nesse ambiente que está todo mundo conectado. Tirou o óculos, voltamos para a realidade normal, mas ali eu acho que tem um nível de discussão e eu acho que de absorção que eu acho que talvez seja o grande ganho. Óbvio que tem limitações, né? O meu colega lá do outro lado do mundo vai precisar de um óculos também, então começa a limitar quantas pessoas participam. Eu acho que isso é transitório, né? A gente vê que conforme a tecnologia vai sendo incorporada, o valor vai diminuindo e todo mundo começa a ficar acesso para todo mundo. Então essa acessibilidade eu acho que a gente vai transpor isso, mas eu acho que é um meio a mais de comunicação que eu acho que consegue trazer mais pessoas virtualmente para perto e ter um nível de discussão que eu acho que é outro. Tá falando de pesquisa clínica, me fala um pouco mais disso. A pesquisa clínica, vamos entrar para você. Esse aqui é um dos nossos consultórios da pesquisa clínica, que é um andar para isso, né? A pesquisa clínica, ela compõe essa unidade de negócio que eu comentei contigo, né? Que tem ensino, a gente pode falar um pouquinho também. A pesquisa clínica é a área de inovação representada ali pelo laboratório. A gente acredita muito em pesquisa clínica por vários motivos, dentro de um hospital, né? A gente acha que aumenta a régua do corpo clínico, essa geração de conhecimento. Então, o médico sendo o pesquisador principal, traz estudos e gera um outro nível de discussão. Num local onde tem residência, aluno, fellow, faz sentido para nós. Hoje a gente está com mais de 60 trials da indústria, ou seja, novas moléculas sendo estudadas. Então, para nós isso é importante. E outro ponto também, a pesquisa clínica, não sei se você não parou para pensar sobre isso, mas ela permite acesso a pacientes que não teriam condições de vir se tratar no 9 de julho. Então, porque a pesquisa clínica, você vem participar desse estudo, você vai comparar uma nova droga numa fase de estudo onde já entendeu que ela tem um potencial benefício, você quer comparar com um tratamento padrão, via de regra, principalmente no cenário de oncologia, cardiologia, oncohematologia, que é o que a gente tem aqui, então não poucos trials nossos têm placebo, então já tem um tratamento padrão, estou tentando entender a comparação com uma nova proposta. Então esse paciente, como é um trial patrocinado pela indústria, não é o convênio que vai pagar esse atendimento dele e essa jornada toda que vai se passar com ele de exames, consultas, receber a droga. Então é uma forma de inclusão. Pesquisa clínica, a gente entendeu isso, que além de ter esse contexto todo de aumentar a conversa aqui, o capital intelectual das equipes, também é uma forma de trazer inclusão para os pacientes para o 9 de julho. Startup, eu queria saber como vocês buscam isso e qual é a vantagem para o hospital, o que eles podem trazer de inovação ou de novidade para vocês. Então, Vilela, quando a gente falou do laboratório de inovação, uma das premissas era ser uma interface com as startups que tem por aí, que acham que o hospital pode ser eventualmente um campo de teste, um laboratório para testar essas soluções, né? Então, as parcerias que a gente busca eu tenho esse campo de teste, eu tenho um hospital com mais de 400 leitos, de complexidade, como que a gente consegue servir para eles testarem as soluções e aí a gente começar de fato a entender como seria essa parceria, né? Entendendo que uma vez validando isso, a gente consegue dar visibilidade para o produto. E foram inúmeras conversas, uma conversa que a gente gosta de ter, a gente incentiva aqui no 9 de julho buscar essas conversas, então vou te dar alguns exemplos aí, né? Tem alguns parceiros que a proposta enquanto o paciente está aguardando a sua consulta, ele tem um questionário ali, preenche um pouco com o seu perfil pessoal e com o seu histórico familiar e isso pode gerar uma avaliação de risco. Um risco com um determinado câncer, um risco com uma determinada doença cardiovascular e esse risco às vezes não ser claro para você enquanto paciente e já te direcionar para navegar isso daí, marcar uma consulta com o especialista, fazer um determinado exame. Então, foram conversas que a gente já teve com alguns parceiros nesse sentido. Está bem encaminhado uma parceria muito parecida com essa, onde a gente testou no pronto-socorro, uma solução onde o paciente ele veio para o pronto-socorro por qualquer motivo agudo, né? Uma dor, um mal-estar, passou mal, foi, enquanto ele espera, ele preenche um questionário e a gente começa a entender quais são as necessidades ambulatoriais dele. Opa, apesar de ele estar lá por uma dor de cabeça,
esse paciente tem um perfil de risco para um determinado câncer que ele deveria ver. Então a gente consegue entender isso e propor para o paciente, a despeito dele ter que resolver aquela queixa que não tem nada a ver ali, que não tem nem esse contexto desse risco, para ele ir para o ambulatório e fazer uma continuidade desse outra necessidade que ele tem. Outras conversas que eu acho legais aqui, a gente gosta muito de doença rara, pelo desafio que é um desafio diagnóstico, né? A doença é rara, a gente não pensa nisso, via de regra leva muito tempo para fazer o diagnóstico e exige um preparo para poder atender bem esse paciente. Então a gente teve conversas recentes aí com uma solução de inteligência artificial onde pluga-se essa inteligência nos nossos prontuários eletrônicos e consegue buscar informação para ver se passou alguma doença rara, eventualmente não diagnosticada, que precisa voltar aqui para o trilho. Então é sobre esse tipo de conversa que a gente gosta de ter, de chamar as startups e entender se a gente pode servir de campo de teste e eles validarem a solução deles e deixar clara a proposta de valor.